tabela do Bahia. Eu não vou falar de datas, tá? Porque as datas é aquilo, estão naquele intervalo. Tem jogos que podem acontecer em até 3 datas possíveis e tal. Então vamos focar aqui, tá? Na sequência. Né? Lembrando que o segundo turno repete essa ordem e investe apenas o mando de campo. Bahia estreia contra o Internacional de Porto Alegre lá. Depois recebe o Fluminense na Fonte Nova. Depois pega o Vitória no Barradão na terceira rodada. Na quarta rodada, o Bahia recebe o Grêmio. Na quinta, vai ao Rio enfrentar o Botafogo. Na sexta rodada, o Bahia pega o Bragantino em casa. Na sétima, pega o Galo no Mineirão. Na oitava, o Bahia pega o Fortaleza em casa. Na nona, vai até o Heriberto Rios enfrentar o Tigre, o Criciúma. Na 10ª rodada, tem Flamengo e Bahia no Maracanã. Possivelmente no Maracanã. Mando de campo é do Flamengo, mas a gente sabe como é esse mando de campo do Flamengo. Na 11ª rodada, na Fonte Nova, tem Bahia e Cruzeiro. Na 12ª rodada, outro jogo dentro de casa. Esses 2 jogos são em casa, tá? 11ª rodada, Bahia e Cruzeiro. 12ª rodada, Bahia e Vasco. Na 13ª rodada, o Bahia visita o São Paulo no Morumbi. Na 14ª, recebe o Juventude em casa. Na 15ª, Casca Grossa, Palmeiras no Allianz Parque. Na 16ª, Atlético Paranaense fora. Na 17ª, o Cuiabá em casa. Na 18ª, o Corinthians em casa. E na 19ª, o Atlético de Goiás fora de casa. Bom, eu fiz aqui uma análise dessa tabela e, evidentemente, depende muito de como é que vão estar os times para o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, ano passado você via a tabela antes de começar o campeonato. O que foi aí, senhores? Nada. Ano passado a gente via a tabela do Campeonato Brasileiro, quando a gente analisava o jogo contra o Botafogo, ninguém esperava que tivesse um nível de dificuldade, porque a campanha do Botafogo acabou surpreendendo todo mundo, sobretudo no primeiro turno, né? Mas, vamos lá. Com base no que os times ensaiam ser, prometem ser para o Campeonato Brasileiro neste momento, né? O que eu vejo aqui é um início bem complicado para o Bahia, bem complicado mesmo. Assim, as primeiras 10 rodadas são rodadas que você procura aqui um jogo fácil e você acha o jogo contra o Criciúma fora de casa em tese, né? Internacional, candidato à parte de cima. Fluminense, candidato à parte de cima. O Vitória tem toda a dificuldade do clássico regional, jogo no Barradão. Grêmio, mesmo sendo em casa, Casca Grossa. Botafogo, jogo fora de casa. Recebe em casa o Bragantino, joga contra o Galo fora. Aí tem o clássico regional contra o Fortaleza. E termina essa primeira série de 10 jogos contra o Flamengo no Maracanã. Então é um começo bem complicado. De 10 jogos, são 4 em casa apenas, e 6 fora, né? Ainda tem 6 essa. como visitante. Ainda tem essa. E repare, a reta final, por outro lado, é uma reta final mais tranquila. Pensando sempre na reta final mesmo, do segundo turno, no desfecho do campeonato. Por outro lado, né, por que eu tô falando isso? 14ª rodada o Bahia pega o Juventude. Na 16ª rodada o Bahia pega o Atlético Paranaense, com o adversário ali, né, acessível. Na 17ª o Bahia pega o Cuiabá. Na 19ª, última rodada, o Bahia pega o Atlético de Goiás em casa, né? Na verdade, 19ª no primeiro turno e na 38ª vai acabar o Campeonato Brasileiro jogando em casa. Por outro lado, essa sequência que o Bahia vai ter final do campeonato, a 36ª, 37ª, 38ª, desses 3 últimos jogos, o Bahia vai fazer 2 fora de casa. Contra Coritiba, contra o Corinthians e encerra contra o Atlético de Goiás. Mas é aquilo, né? O Campeonato Brasileiro não tem muito o que fazer. Mas vai ser um começo casca grossa, que vai colocar toda a capacidade da Cavalaria Tricolor em prova. É preciso chegar bem sólido e consistente para sobreviver dessa primeira etapa e uma reta final, em tese, mais tranquila para o Bahia no Campeonato Brasileiro. Luiz, como é que você viu essa tabela do Brasileirão 2024? Exatamente, você cravou aí, né, em relação aos problemas dela, de jogar das 10 primeiras rodadas, fazer 6 jogos fora, sendo que poucos desses jogos fora tem algum tipo de acesso tranquilo para o Bahia, né, assim, dizer assim, esse jogo aqui
dá pra gente beliscar um resultado bom, tranquilo. Não, na verdade, mesmo com o Bahia jogando bem, um jogo contra o Inter fora, um jogo contra o Flamengo fora, um jogo contra o Atlético Mineiro fora, são jogos complicadíssimos. O Bavi também, né, velho? São jogos que mesmo com o Bahia bem, você coloca o adversário no favorito, né? E os jogos dentro de casa não são tão tranquilos assim. Tomara que peguemos um Fluminense preocupado com a Libertadores, né? Tomara que o mesmo aconteça quando a gente vai enfrentar o Botafogo, que o Botafogo passe para a fase de grupos, né? O mesmo acontece, exatamente, um ou outro. O Bragantino ou o Botafogo. Não tá tranquilo, não. Agora, a gente faz no primeiro turno menos jogos dentro de casa do que mais, né? Depois compensa e ajusta pro segundo turno, né? São 9 jogos em casa contra 10 no primeiro turno, depois serão 10 em casa contra 9, né? E aí eu acho teremos um segundo turno também mais tranquilo e mais acessível para o Bahia. Lembrando que muito possivelmente nesse primeiro turno o Bahia ainda vai estar ali preocupado com a Copa do Brasil e com as finais da Copa do Nordeste, né? As finais da Copa do Nordeste se confundem com o Campeonato Brasileiro, mais uma vez. Diferentemente do Campeonato Baiano, que se encerra antes, a gente analisa a tabela, a gente vê as dificuldades, mas a gente precisa ter um olhar também de que a gente não está mais lutando o Campeonato do Bahia não pode ser mais para lutar contra o rebaixamento. Não só pelo elenco que tem, mas até pelo futebol que está jogando. Então você tem, assim, eu faço a avaliação, não pensar, como foi no ano passado, por exemplo. Minha preocupação era toda se o Bahia ia estar ali com a corda no pescoço ou não. Eu acho que o Bahia vai ter muita dificuldade para se manter no top 10 ao longo das 10 primeiras rodadas, muita dificuldade. E depois o Bahia tende a tentar se... essa é a minha avaliação olhando essa tabela do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esse início aqui, velho, é sobreviver, né? Sobreviver bem colocado, evidentemente. Tenho aqui uma observação. Entre o dia 20 de junho e o dia 13 de julho, não é isso, Guito? Acontece a Copa América, tá? Nesse período, em tese, porque as datas já estão definidas, o Bahia vai pegar o Vasco em casa, vai pegar o São Paulo fora, o Juventude em casa, o Palmeiras fora, o Atlético Paranaense fora, o Cuiabá em casa e provavelmente o Corinthians, né? O Bahia pode se beneficiar, principalmente nos jogos contra Vasco, São Paulo, Palmeiras e Corinthians e Atlético Paranaense, porque todos tem jogadores estrangeiros, estrangeiros, Só que a questão é a seguinte, nós podemos estar desfalcados também. Arias é um nome forte na seleção colombiana, né? Quem mais, Luiz? Pode, de repente... Estupinan, acho difícil. Mais difícil, né? Não seria Arias mesmo. Sendo o único destaque provável. Cuesta não figura na Argentina. Cuesta não. Não, eu acho que a seleção brasileira dificilmente... Não, mas Cauli, a Bulgária não, ou a Alemanha a preocupação com alguém de seleção brasileira, eu acho pertinente, mas assim, eu acho difícil. Não, acho muito difícil. Momento, não. Por exemplo, era muito mais possível um Cauli ir para uma Olimpíada, por exemplo. Né? Dentro das vagas. Aí até depois, isso aí eu acho difícil. Mas com o Brasil não classificou para a Olimpíada. Exato. Assim, acho que dificilmente a gente vai ter jogador na seleção brasileira, mas podemos ter o desfalque de Arias, né? E o Bahia pode se aproveitar dos desfalques dos adversários. Né? Por exemplo, a Argentina tem muitos jogadores, né? Sul-americanos, não brasileiros. O São Paulo não vai ter Ramos Rodrigues, né? Tem outros, Arboleda, que são jogadores importantes. O Palmeiras não vai ter Gustavo Gomes, né? Não vai ter o Everton, provavelmente. Rafael Veiga. Ainda que não vai ter, nem mais está aqui, eu acho. Já vai ter ido para o Real Madrid. Né? Então, assim, é uma oportunidade para o Bahia, né? Enfim, o Ivan Dias Max, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Darino. Boa tarde, Lula. Boa tarde, o Guito. Boa tarde, pessoal de casa. Enfim. A gente está analisando a tabela de campeonato brasileiro. Então, não acho que é um corredor polonês. Porra! Tá otimista você, viu? Não acho que é daquele jeito, né? Pelo contrário, assim, você tem, inclusive o Bahia tem a segunda, terceira e a quarta rodada em casa, são 3 jogos seguidos em Salvador,
porque você tem um jogo, o Bavi e outro jogo, Sim. né? Acho que no final você tem aí por exemplo, tem o Grêmio em casa, tem Botafogo fora, e tem outro Red Bull em casa. Não acho que isso seja um corredor polonês para o Bahia que a gente está buscando, para acho que o Bahia está jogando, né? Além de tudo, ali no final, eu acho que é mais que perto ali das rodadas finais tem jogos mais complicados do que esse início, porque você tem Palmeiras fora, Atlético Paranaense fora, o enjoadíssimo Cuiabá em casa, que o pessoal pode falar o que quiser, mas o Bahia não venceu o Cuiabá em casa, e o Corinthians fora para depois pegar um Atlético de Goiás, né? Então, assim, eu acho esse finalzinho aí meio enjoado do que o início. Porque eu acho que o início teve time muito se ajustando ainda, acho que vale essa questão de não viajar, tem time jogando a Libertadores, não acho que a tabela... Acho que a gente já teve tabela muito piores nos últimos anos. Ano passado teve sequências horríveis, né? Acho que esse ano está um pouquinho mais equilibrada e para os anseios do Bahia, as ambições do Bahia, não acho que essa tabela é nenhum tipo de obstáculo para aquilo que o Bahia está buscando no Campeonato Brasileiro. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval.